Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje, ele é importantíssimo para nossas vidas, irmãos. Aqui a gente vai descobrir agora biblicamente o que é o selo de Deus e a marca da besta. Lá em Apocalipse 13, versos 11 a 18, lá fala que quando o anticristo se manifestar, ele vai dar sua marca. Mas sabia que também o povo de Deus vai ter o seu selo? Então agora a gente tem que saber o que é a marca da besta e o selo de Deus. E no vídeo anterior a gente descobrimos que o anticristo, ele vem antes, vai dar a marca da besta, que eu vou explicar agora biblicamente, e Jesus volta depois, como eu citei em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali dos versos 1 a 10, né? E Apocalipse 7, verso 14, fala que a igreja passará pela grande tribulação. Mas agora vamos descobrir que quando chegar esse tempo, o que vai ser a marca da besta e o que vai fazer a gente não receber a marca da besta e ser salvo. Vamos analisar, irmãos, então, o significado na Bíblia de mão, testa, ou algumas traduções fronte, que é a mesma coisa que testa, sinal e assinalar. Então vamos ler Apocalipse 13 aqui no verso 16. A gente vai ler no contexto no vídeo 16, 17 e 18, mas por enquanto eu vou ler só o 16, que vai explicar o significado de mão e testa, tá, irmãos? Verso 16 de Apocalipse 13, A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então aqui está falando, irmãos, que a marca da besta, ela vai estar entre a fronte, né, ou testa, que é a mesma coisa, e entre a mão, né? Tá, então a gente sabe que a marca da besta, ela vai ficar entre a mão e a testa. Mas o selo de Deus, aonde que fica? Porque tem o selo de Deus também. Vamos para Apocalipse 7, verso 3. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para não ficar enjoativo, tá? Apocalipse 7, verso 3 diz o quê? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então está falando aqui para os anjos, né? Quando eles forem colocar as últimas pragas, lá de Apocalipse 15, Apocalipse 16, só que está falando que aqui, peraí, não faça isso antes, até a gente selar, né? O povo de Deus. Então, selar selo, né? Então, o povo de Deus tem seu selo. Agora, vamos descobrir na Bíblia, irmãos, o que é selo de Deus e o que é marca da besta. Então, vamos primeiro descobrir o selo de Deus, tá, irmãos? Como também fala Apocalipse 9, verso 4, para reforçar o selo de Deus, E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a gente percebe realmente que aqui, somente estão os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, quem não tiver o selo de Deus na fronte, né? Em Apocalipse 7, verso 3 fala de selar, selo, e aqui na fronte, aí vai receber o quê? Aquelas pragas de Apocalipse, né? Capítulo 15, 16, né? Então, e quem tiver o selo de Deus não vai receber esse dano, tá, irmão? Então agora vamos descobrir na Bíblia o que é selo de Deus. Vamos ali para Deuteronômio 6, verso 8, tá? Deuteronômio 6, verso 8 vai nos dar uma dica, irmãos. Deuteronômio 6, verso 8. Vamos procurar na Bíblia. Números, Êxodo, vamos voltar um pouco para frente. Deuteronômio 6, verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão. Tá falando de sinal em mão, tá, irmãos? E te serão por frontal entre os olhos. Então a Bíblia está falando que aqui, sinal entre a mão e entre os olhos, que é o quê? A testa. O contexto aqui, irmãos, de Deuteronômio 6, está falando o quê? Que o fim, por exemplo, o título do texto, o fim da lei é a obediência. Então aqui está falando o quê? Que a lei de Deus
tem que estar entre a mão e a testa, né? Vamos para Êxodo 13, verso 9. É um texto mais claro ainda. Vocês vão ficar impressionados o que significa, o que é o selo de Deus, né? Êxodo 13, verso 9, irmãos, ó. Você pode ler depois Deuteronômio 6, inteirinho, que ali está falando da lei de Deus. E Êxodo 13, verso 9, irmãos, olha o que diz aqui, ó. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, memorial entre os teus olhos, fronte ou testa, né? Para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, irmãos, aqui está falando para a lei de Deus, está entre a mão e a testa. Vamos para outro texto, Isaías 8, verso 16. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Então, a gente já descobriu que na mão, na testa, sinal, isso é o selo de Deus, tá, irmãos? Está falando da lei de Deus. Mais um texto para provar, Isaías 8, verso 16. Então, Eclesiastes, Ezequiel, vamos lá. Ezequiel, Jeremias, Isaías 8, versos 16, ó. No verso 27, 8, Isaías 8, verso 16. Olha que texto claríssimo, ó. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O que Isaías está falando aqui, irmãos? Está falando para selar a lei no coração dos meus discípulos. Então a gente percebeu que o selo de Deus entre a mão, a testa, sinal é assinalar, é a lei de Deus, né? É os 10 mandamentos. Mas agora a gente pergunta, qual dos 10 mandamentos é o selo de Deus? Claro que é os 10, irmãos. Mas tem um mandamento, irmãos, que prova que a gente tem o selo de Deus. Vamos descobrir? A Bíblia fala, sabia? Ezequiel 20, versos 12 e 20. Aí agora eu vou intercalar com o verso 18, tá, irmãos? Ó, Ezequiel 20, versos 18 e 20. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Aí, tem a ver com Apocalipse 13, verso 18, que está no contexto. Então a gente descobriu que mão, testa, sinal, assinalar, o selo de Deus é a lei de Deus. E Ezequiel 20, versos 12 e 20, ó, por exemplo, ó. Então, o selo de Deus está num dos 10 mandamentos. Ezequiel 20, versos 12 e 20 é muito claro, irmãos. Ó. Ezequiel 20, verso 12. Também lhes deis os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, irmãos, ó. Aqui, ó. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui a Bíblia fala, irmãos, que o sábado é um sinal entre o povo de Deus e entre os ímpios, irmãos. Então já descobrimos o quê? Que o sinal na mão, testa, sinal assinalar a lei de Deus, e a Bíblia fala do sábado. Muita gente vai falar assim, mas como você tem certeza que é o sábado? Vamos, por exemplo, em Apocalipse agora 13, verso 18. A gente vai ler o verso 17 e o 18, né? Quem tem a marca da besta, quando chegar no futuro este momento, olha o que acontece no verso 17 e o verso 18. Eu vou te explicar por que o selo de Deus é o sábado, o que será a marca da besta. Ó. É uma contrafação do dia verdadeiro de guarda do Senhor. Por exemplo, o verso 17, ó. Para quem tem a marca da besta na mão e na testa, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha o verso 16, ó. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, ó, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, aqui fala que o número da besta é o número de um homem. Qual que é o número de Deus? Qual é o número do Senhor? Vamos para a Bíblia. Vamos lá para Gênesis 2, verso 3. Na criação do mundo,
Olha como tudo vai se intercalando, ó. Gênesis 2, verso 3 diz o que, ó? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizerá. Então a gente descobre na Bíblia, irmãos, que o número de Deus é o sétimo dia. O sétimo dia, Deus ele abençoou, santificou e descansou. Então o sétimo dia, Deus ele abençoou, ele santificou. Então vocês podem perceber que na Bíblia tudo que é número 7, sétimo, é santo. A gente pode confirmar também, por exemplo, em Êxodo 20, verso 11, ó. Olha que a Bíblia fala do sétimo dia. Êxodo 20, ó, verso 11, ó. Versos 10 e 11, para contextualizar, ó. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Olha o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, irmãos, se o número da besta é um número de homem 666 e o número do Senhor é o sétimo dia, o sábado, que ele abençoou e santificou e descansou na criação do mundo antes da lei do pecado, Gênesis 2, verso 1 a 3, a gente percebe, irmãos, que o número da besta é um falso dia. E qual que é a marca da besta? A gente percebe, irmãos, que a besta, ela mudou os mandamentos de Deus. Então vamos para Daniel 7, verso 25, que isso vai responder. Daniel 7, verso 25. O que a Bíblia fala, irmãos? Daniel 7, cadê o verso 25? Proferá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Irmãos, a Bíblia fala o quê? Aqui que o sistema, né, que mudou, que perseguisse os santos, que derramou muito sangue de pessoas na época lá da Idade Média, e que mudou os tempos e a lei, é o papado, irmãos. Vocês podem confirmar os 10 mandamentos da Bíblia contra os 10 mandamentos do catecismo. Você vê que a Bíblia fala o quê? Para não adorar mais esculturas e guardar o sábado. No catecismo vocês podem pesquisar, irmãos. Eles tiraram o mandamento imagem de escultura. E quando fala do sábado, eles colocaram como terceiro mandamento e falam o quê? Guardais domingos e festas. Você pode ver declarações do catecismo. Eles mesmos falam que, por exemplo, que o domingo é a marca deles. E a maior prova disso foi no ano 1923, se não me engano, que foi essa declaração. Eles falam que a maior prova que eles estão acima da Bíblia é a transferência do sábado para o domingo. E que o domingo é a marca deles. Tem várias declarações que ele fala que se a gente for seguir a Bíblia, para a gente santificar o sábado, porque o domingo não é bíblico, o domingo é a autoridade deles. Tem partes que eles falam também, estou resumindo, tá, irmãos? Que eles falam que as igrejas protestantes que guardam o domingo, eles estão seguindo o quê? A tradição, a autoridade deles, da igreja católica. Então, irmãos, e aqui a Bíblia fala o quê? Que mudariam as leis e os tempos, né? Então a gente percebe realmente que o papado, irmãos, eles mudaram, né? O sábado para o domingo. E Apocalipse 13, verso 18 fala o quê? Que é um número de um homem. Então o número de homem é o quê? É o domingo. E na Bíblia é primeiro dia da semana. Não existe domingo, tá, irmãos? Vocês podem confirmar isso em Gênesis 1, verso 5, né? Vocês podem confirmar em Atos 20, verso 7, João 20, verso 1, né? Por exemplo. A Bíblia sempre vai relatar primeiro dia da semana. Porque, na verdade, o domingo não era nem para ser final de semana, é primeiro dia da semana. O único dia que é final de semana, e o último dia, que é o sétimo dia, é o sábado, né? Então, irmãos, a gente percebe que, biblicamente, a marca da besta não é agora, será o domingo. Quando houver unificação de igreja e Estado, eles vão alegar o quê? Que o domingo é o dia da família, o dia de adoração, pelos desastres naturais climáticos. Eles vão falar que a terra precisa de um dia de descanso, né? E eles vão falar o quê?
que o domingo é o dia, mas a gente percebe biblicamente que o dia é o sábado, irmãos. E como eu já expliquei muito para vocês, Jesus guardou o sábado em Lucas 4, versos 16 e 31, né? Era como de costume Jesus pregar no dia de sábado. Ele não foi carpinteiro no sábado, né? Marcos 6, versos 2 e 3. Então Jesus, ele trabalhava do primeiro dia da semana, né? Que não existe domingo na Bíblia, até sexta. No sábado não foi carpinteiro, né? Mas pregava, fazia o bem, que é lícito fazer bem no sábado, Mateus 12, verso 12, só que ele não trabalhou de carpinteiro no sábado. Então, se ele não trabalhou de carpinteiro no sábado, ele respeitou o que ele deu lá na criação, né? Em Gênesis 2, verso 1 a 3, e nos 10 mandamentos em Êxodo 20, versos 8 a 11, né? 6 dias trabalharás, o sétimo dia é do Senhor teu Deus, né? Porque fez o mundo em 6 dias, e o sétimo dia abençoou, santificou e descansou como memorial da criação. Jesus fala que é Senhor do sábado em Marcos 2, versos 27 e 28. Paulo também era operador de tendas nos 6 dias da semana, e no sábado ele só pregava para judeus, gregos, gentios fora de Israel também. Vocês podem ver isso em Atos 18, verso 3 e 4, 17, 2, 16, 13, 15, verso 21, 13, versos 42 e 44, né? As mulheres guardaram o sábado conforme o mandamento depois da morte de Cristo, Lucas 23, versos 54 e 56. Então, irmãos, e a Bíblia fala realmente, então, que o sinal na mão, na testa, sinal e assinalar é o sábado, né? O selo de Deus, e a marca da besta, irmãos, junto com o Espírito Santo, Efésios 4, versos 30 e 31, o sábado, e a marca da besta é o domingo, irmãos, porque o domingo é uma marca de autoridade papal. O domingo não tem autoridade bíblica, irmãos. E quem guarda o sábado está o quê? Vou ler uns últimos versículos, Apocalipse 14, verso 7. Vocês podem unir com Êxodo 20, verso 11. Olha o que a Bíblia diz, ó. Quem guarda o sábado está identificando que acredita num Deus criador, irmãos. Ó, Apocalipse 14, verso 7 diz o quê? Ó? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, irmãos, a Bíblia está falando o que aqui? Para a gente não adorar a besta, mas para adorar quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? E em Êxodo 20, verso 11, fala o quê? A mesma frase, e fala o quê? Por isso que Deus fez o mundo em 6 dias, o sábado, o sétimo dia, abençoou, santificou e descansou. Pode ver também Atos 4, verso 24. Então, quem guarda o sábado, irmãos, está mostrando para o mundo que a gente acredita num Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele é ser humano. Tudo que vocês vêem no mundo, irmãos, em 6 dias, Deus fez tudo isso aqui em 6 dias. O sétimo dia, o sábado, ele abençoou, santificou e descansou. Então, a gente tem que adorar ao Deus Criador, como fala em Apocalipse 14, 7, né? Temer a Deus e dar ele glória, é a chegada a hora do seu juízo. Estou resumindo, tá? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essa frase, único mandamento, está em Êxodo 20, verso 11, Gênesis 2, verso 1 a 3, né? A mesma frase pode confirmar, tá? E fala que Deus fez o mundo em 6 dias, abençoou, santificou e descansou, irmãos. Então, a gente percebe o que, irmãos? A gente percebe que o selo de Deus é o sábado, irmãos. E um último texto eu queria ler com vocês, Apocalipse 12, verso 17, ó. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, ó. Que quem guarda os mandamentos e o sábado, ó. Irou-se o dragão contra a mulher. Mulher é igreja em profecias bíblicas, tá bom, irmãos? Pode confirmar em Efésios 5, versos 22 adiante, tá? Por exemplo, né? Irou-se o dragão contra a mulher, e dragão em profecias bíblicas é o próprio Satanás, a antiga serpente, Apocalipse 12, verso 9 e Gênesis 3, verso 1 a 4, tá? Então, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ó. Aqui tá falando de restante, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, irmãos, resumidamente, a gente percebeu que o selo de Deus entre a mão, testa, sinal, assinalar, tem a ver com a lei de Deus, né? Ezequiel 20, versos 12 e 20 fala que o sinal é o sábado, né? Como um memorial de um Deus criador do universo, né? Tudo que você vê aqui
ser humano, animal, tudo. Deus fez em 6 dias, o 7º dia ele colocou o selo dele, abençoou, santificou e descansou, né? E a marca da besta é um falso dia, né? O Daniel 7, verso 25 fala que eles mudaram o tempo e a lei, mudaram 2 mandamentos da lei de Deus, a imagens e esculturas, e trocou o sábado pelo domingo. Então é autoridade papal, tá, irmãos? Então a marca da besta, quando chegar o anticristo, ele vai obrigar todo mundo a guardar o decreto dominical, a gente fala que é decreto dominical, a guardar a lei dominical, e quem não guardar, se opor, fala, não, mas espera aí, a gente obedece a autoridade de Deus, a gente obedece o mandamento o único mandamento que identifica um Deus como Criador, né? Memorial da criação. Aí vai ter perseguição, né? Só que também Deus depois vai se opor. Aí quem tiver o selo de Deus, o Espírito Santo e o sábado não vai ser atingido pelas últimas pragas. E quem tiver a marca da besta, aí já era, viu, irmãos? Então, quando vier o decreto dominical, lembra desse vídeo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, tá bom? Então, orar muito para chegar nesse dia, para a gente ter força, para a gente não aceitar a lei dominical, a autoridade do papado, tá, irmãos? Deus abençoe a todos, um grande abraço, tá, irmão? Mas, lembrando de falar da autoridade do papado, mas infelizmente muitas igrejas protestantes evangélicas, infelizmente, guardam domingo, né? Orar para eles também, para Deus iluminar pelo Espírito Santo, que o dia verdadeiro do Senhor é o sábado, tá, irmãos? Deus abençoe a todos, um grande abraço.